Capitão, você anotou o time provável do nosso Adroaldo aí que eu vi? E é um quebra-cabeça, rapaz, porque o nosso Fernando Seabra não deu muitas pistas com essa lista de relacionados aqui, não. Muito pelo contrário, mais dúvidas do que certezas. O que você está esperando dessa escalação para logo mais? Lembrando que Leandro Cabido estará na nossa transmissão aqui na 98 hoje à noite. Então, Gris, a gente... obviamente esse jogo já seria mais difícil de montar a equipe, porque o foco da equipe, o foco da diretoria, da comissão técnica e dos próprios torcedores está no jogo de quinta-feira contra o Boca Juniors, né? O Cruzeiro precisa reverter a qualquer custo esse resultado diante da equipe da Argentina, mas é notório que o jogo de hoje ele se faz muito importante, até mesmo pelo que o próprio Adroaldo disse, né? Que o Cruzeiro vencendo ele chegaria à quinta posição, com 2 jogos a menos em relação ao líder, podendo encarar um pouco melhor essa segunda parte do Campeonato Brasileiro, né? Seria realmente um resultado extraordinário essa vitória hoje, para até dar um pouco de uma acalmada nos ânimos, principalmente do torcedor, em relação ao que o Cruzeiro vem desempenhando, principalmente nessas últimas 3 partidas. Aliás, 3 partidas horrorosas do Cruzeiro diante de Fortaleza, Atlético e também do próprio Boca Juniors. Mas a minha dúvida em relação a esse time do Adroaldo se dá na lateral direita, né? O Adroaldo ele coloca o Vidalba no lado esquerdo, né? Como um lateral pelo lado esquerdo. Não, direito. Não, perdão. Porque eu tô tão acostumado com o Vidalba canhoto, né? Ele é um lateral esquerdo. Já jogou de lateral esquerdo, então jogando ele para o lado direito, né? Eu colocaria o Zé Ivaldo. Não colocaria nem o Lucas Romero. O Lucas Romero já não faz essa função já tem algum tempo, né? Eu manteria o Romero à frente da zaga ali, ou ficando no banco de reservas. Ou você pode colocar o Romero e, entre aspas, manter a dupla titular na zaga, né? Apesar do Vidalba ter jogado algumas partidas e ter jogado muito bem ali como um zagueiro pelo lado esquerdo. Mas eu, particularmente, eu iria de Amigos de Lucas Silva para esse jogo, tá? Eu acho que o foco tinha que ser completamente o jogo contra o Boca, e não há nenhuma garantia que o Cruzeiro escalando uma equipe titular ou entre aspas, uma equipe alternativa mais forte, ele consiga o resultado diante do Vitória depois desses péssimos resultados ou desses péssimos desempenhos que ele teve na última rodada. Lembrando que o Vitória, apesar da última derrota, do último jogo ter sido uma derrota no clássico diante do Bahia, no Bavi da última semana, vem de 2 vitórias, né? Tanto Cuiabá quanto Palmeiras. Inclusive o Palmeiras ele venceu lá no Allianz Parque, né? Então é um time que está em crescimento, apesar dessa derrota. É um time que pode sim atrapalhar as pretensões do Cruzeiro hoje. Mas eu iria hoje de Zé Ivaldo no lado direito, viu, Gris? Eu confesso que eu fiquei surpreso, viu, Rafa, quando o Adroaldo trouxe a informação do Vidalba na lateral direito, porque pra mim tem 3 nomes que estão à frente para jogar como lateral direito em relação ao Vidalba. O Zé Ivaldo, que já fez essa função, até no próprio Cruzeiro ali naquele período de Série B em alguns momentos. O Romero, que já fez também há muito tempo, não faz. E o Ramiro, que também já jogou ali como lateral direito nos tempos de Grêmio. Chegou a ter alguns minutos ali como lateral direito. Como é que você acha que vai montar esse quebra-cabeça aí, o Seabra? E o que seria... O que você imagina se o Vidalba for, de fato, o lateral direito do Cruzeiro hoje à noite? Eu não lembrava do Ramiro. O Ramiro pode ser uma opção. Pode ser uma opção, até porque o William, como o William joga, é um ala também, né? No time Cruzeiro, ele tem liberdade tanto para atacar do seu lado, e quando a bola está do outro lado, ele vira um ponta direita para atacar o espaço contrário. Então o Ramiro pode ser, mas eu tô com o Cabidão. Eu acredito no... Assim, primeiro que eu acho que o time do Cruzeiro vai tentar mesclar o máximo possível, dentro do que ele pode fazer. Por exemplo, na zaga, ele não tem como trocar todo mundo. Ainda mais imaginando o Zé Ivaldo como lateral... Ele vai ter que usar o Vidalba e o João Marcelo ou estrear o Jonathan esse jogo, não sei se ele faria, né? Porque o Jonathan não jogou nem um minuto ainda. Mas eu acredito que vai o Zé Ivaldo, João Marcelo e Vidalba. Quando o Cruzeiro tiver com bola, vai ser 3 zagueiros, que o Zé Ivaldo faz um zagueiro pela direita com muita tranquilidade, o Vidalba faz um zagueiro pela esquerda também com muita tranquilidade, e o João Marcelo seria esse homem do meio. Quando estiver defendendo... Aí o Zé Ivaldo pode ser esse lateral direito, que ele não tem problema, ele é um zagueiro que persegue, até demais muitas vezes, então ele jogar como lateral e ter que acompanhar mais o ponta, não vejo problema, e você faz a zaga com o João Marcelo e Vidalba e traz o lateral esquerdo, se for Kaique ou Marlon, quem o Seabra escolher. Mas, além disso, o mais importante, e concordo com o Cabido, é o foco no jogo do Boca. É o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro até aqui.
é a chance mais próxima de um título, não que no brasileiro esteja descartado, né? Tá um pouco longe, tem 2 jogos a menos. O Cruzeiro vinha jogando bem, tá com um momento um pouquinho mais difícil, mas eu também pouparia o time. Eu acho que o Cruzeiro, mesmo sabendo que todos os times que têm poupado têm tido muita dificuldade, o Campeonato Brasileiro está muito igual, os times têm perdido pontos, todos esses times que têm rodado os jogadores, eu iria com um time bem mesclado, e onde não dá, né, que é o caso da zaga, aí eu manteria aí um Zé Ivaldo, um Vidalba, um João Marcelo para esse jogo agora contra o Vitória. Agora, o Rafa, imaginando aqui essa escalação que o Adroaldo trouxe, você também, Cabido. O Cruzeiro já é um time que normalmente tem O Cruzeiro é um time meio torto já pelo lado esquerdo, né? Normalmente o William fica muito isolado do lado direito. A gente tá falando hoje, talvez, do Zé Ivaldo fazendo esse papel de lateral, ou do Vidalba, qualquer um dos dois que seja ali. Vai ser um zagueiro pelo lado, não vai ser um jogador que vai passar muito. A gente não tem o Matheus Pereira nessa escalação do Adroaldo, a gente tem o Barrial, que seria o meia, mas é um jogador que cai muito pelo lado esquerdo, o Arthur Gomes, que cai pelo lado esquerdo, o Kaique ou o Marlon, que cai pelo lado esquerdo. Esse time não vai ficar completamente torto pelo lado esquerdo, não? Cara, é provável. Não vejo muitas soluções aqui, até porque, além desse todo, você citou, até o Lautaro, eu acho que ele se sente mais confortável também do lado esquerdo. O Lautaro não tá no time do Adro, né? Ele colocou o Arthur e o Caio. Arthur e Caio, Aí eu acho até que poderia o Arthur jogar do lado direito, né, Cabido? Melhor. Pra abrir um pouquinho aquele lado ali, né? Mas é natural que o Cruzeiro tenha essa dificuldade, né? Ainda mais sem um cara que circula ali na frente, que é o caso do Matheus Pereira, né? Porque é uma grande ausência hoje pro jogo o Matheus Pereira, sem dúvida nenhuma, né? O Matheus Pereira é um jogador que, como ele circula mais, ele dá um apoio, um suporte melhor para o William pelo lado direito. Mas eu não tenho visto o Cruzeiro... Na verdade, o Cruzeiro tá jogando tão mal, gente, que assim, apesar dele estar um pouco capenga de um lado, né, forçando o jogo um pouquinho mais pelo lado esquerdo, ele tem tido dificuldades de qualquer jeito. Se você... aí, só voltando do lado direito que você perguntou, se ele entra, por exemplo, com o Matheus Henrique do lado direito, mais um Ramiro... Eu acho que como um ala, eu acho que o Cruzeiro ganha um pouco, ter jogo ali, né? Consegue ter um pouco mais de jogo de posse de bola. Porque o William tá sendo muito aquele cara finalizador. A bola jogar do lado esquerdo, ele finaliza do lado direito. Ou então ele pega a bola e cruza. Às vezes ele joga muito sozinho e mesmo assim tem jogado bem. Se você põe um Ramiro com o Matheus Henrique, o time vai ter mais controle do jogo naquele setor. Mas o que estranha muito, até perguntei ao Adro, que agora ele me respondeu, a questão do Wesley Gasolina, né? Ele parece que ele não tá machucado, não tem nenhuma informação nesse sentido. Opção, ele teve que ficar fora uma opção. Uma loucura, né? Você tirar o William, né, para descansar e ele não ser nem convocado, aí a situação dele parece que tá bem estreita, né? Talvez e vou procurar falar, um outro time seria melhor. E vou falar um negócio pros senhores, tá? Assim, a gente vai, né, obviamente, cair em algumas armadilhas aqui, mas quando o Gasolina entrou, ele não comprometeu completamente, não. Apesar de que... No início do ano ele teve até boas entradas, né? Mas aí com o Larcamon, ele jogava mais de ponta direita, né? Contra o Atlético, inclusive, fez até o gol do empate. Exatamente, ele faltou do gol do empate contra o Atlético lá atrás, né? Agora, ele chegou a ser relacionado no Campeonato Brasileiro em alguns momentos. Agora, por que ele não é mais opção, sendo que o Cruzeiro... Ele jogou há 4 jogos atrás. Pois o Cruzeiro liberou... E aí, gente, com todo respeito, o Cruzeiro liberou o Palácios e não tem nenhum reserva hoje pro William, né? E ficou claro com essa não utilização do Gasolina. Agora, se ele não tá machucado, não faz sentido ele não ter ido. Ele entrou no intervalo contra o Fortaleza, 3 jogos atrás. Situação estranha. Né? Então, assim, contra o Fortaleza. Eu acho que o que pesa contra o Gasolina nesse momento é a disparidade dele pro William. Sim. Né? Se o William tivesse mais ou menos, não ia ter tanto problema. Porque ele jogou muito mal também. O ponto é que assim, você vai colocar, vamos supor que o Adroaldo acerte aí, o Vidalba, a disparidade é menor do que do Wesley Gasolina? O Vidalba improvisado, exatamente, né? Esse que é o ponto, né? Assim, pode ter algo mais, além da parte técnica. Porque não é normal. Porque ele já não foi convocado contra o Boca, sendo que você não tinha nenhum reserva para a lateral direita no jogo. E agora, você tirando o William, ele também não é convocado. Eu acredito que tenha algo mais do que somente a parte técnica dele, que é abaixo do William. E até essa utilização do Romero como um lateral direito, assim, é óbvio, né, que o professor tá lá treinando, etc. Mas o cacuete ofensivo do Romero é baixíssimo, né, gente? É mais de posse de bola, de controle de jogo por trás. Desses que estão aqui, é o que a gente falou, dos que estão relacionados, o mais parecido com o William, se quiser manter a característica, é o Ramiro. Pois é, sem dúvida. O Romero é um cara que ficaria melhor preso, na minha opinião. Mas... Não, tem um detalhe. Quando o Romero, nas várias vezes em que o Mano Menezes escalou o Romero como lateral direito, inclusive
se me recordo bem, até numa certa época o Romero era o melhor lateral direito, sem ser lateral direito do Cruzeiro naquela época, mas ele marcava muito bem e dava um apoio muito interessante no setor ofensivo. Não era um jogador que chegava na linha de fundo, mas ele dava um apoio ofensivo muito bom. Só que dessa vez a gente está falando de um Lucas Romero já com uma idade mais avançada, mais experiente, e eu acho que ele não tem esse físico todo para sair e voltar. Então ele ficaria muito mais preso, só que na minha opinião, se vier a escalar o Lucas Romero na lateral direita, você perde uma proteção na defesa muito eficiente. Na minha opinião. O que mais me chama a atenção é que a visão de lateral que o Mano tinha com o Romero é completamente diferente que a que o professor Fernando Seabra tem de lateral. Lateral hoje no Cruzeiro é praticamente um ala. Isso. Né? Você vê o Marlon, você vê o Kaique, você vê o William pelo lado direito. São jogadores que têm propensões ofensivas muito mais interessantes. Vamos ver qual vai ser a solução encontrada aí pelo professor Fernando Seabra para o jogo de logo mais.